Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa ter contar, né, com você aí do outro lado da telinha. Se liga só. Amanhã é o dia do cardiologista, mas hoje nós já vamos falar sobre essa profissão aqui, tá? No nosso programa, bem assim. Também vamos falar sobre aleitamento materno, né? Aproveitar que a gente está nesse mês do Agosto Lilás, que tem essa campanha, e a gente vai falar sobre a importância da amamentação para as crianças. Também tem matéria, porque o Instituto Manda Ver está fornecendo aí, está oferecendo, né? Ofertando cursos de inglês gratuitos. Pois é. Muita coisa boa te aguarda hoje aqui no programa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lembrando sempre das nossas redes sociais, tá? Não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. É só você buscar a gente rapidinho e tem ainda o canal também do YouTube. TV Mar Canal 25. Você consegue nos encontrar, tá? E tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Joinha, estamos te esperando. Amanhã, dia 14 de agosto, é comemorado o Dia do Cardiologista. E hoje nós vamos falar aqui no Bem Assim sobre a importância dessa data e dos cuidados que nós devemos ter com o coração. Por isso a gente convidou o cardiologista e professor, né, da UFAL, Francisco Costa. Muito bom dia, doutor Francisco. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia aos telespectadores da TV Mar. Que coisa boa ter um dia do cardiologista. É importante, né? Até para a gente relembrar assim, que é preciso cuidar do nosso coração, né, doutor? É importante o dia do cardiologista, mas é importante informar, é importante dizer ao público que é uma data que vai muito além de um dia comemorativo, né? Sim. Todo cardiologista está trabalhando normalmente hoje. Eu saindo daqui vou para o meu consultório. Mas é uma data que nós cardiologistas aproveitamos para alertar a população sobre os cuidados com o coração, sobre os cuidados com os fatores de risco das doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Por falar em doenças cardiovasculares, vamos falar quais são as principais, doutor? Então, aqui no Brasil, Mara, a doença cardíaca que mais mata é o infarto agudo do miocárdio, né? Estima-se que morram 400 mil brasileiros por ano vítimas dessa doença. Além do infarto do miocárdio, a doença cerebrovascular, o acidente vascular cerebral, seja ele hemorrágico, seja ele isquêmico, também é uma das principais causas de morte do coração. Particularmente o derrame cerebral, o acidente vascular cerebral, está intimamente ligado ao descontrole da hipertensão arterial, que é um inimigo silencioso. A prevenção das doenças cardiovasculares passa necessariamente pela prevenção dos fatores de risco, dos principais, que são hipertensão, diabetes, colesterol alto, hábito de fumar, tabagismo, e esses são os chamados hábitos modificáveis. Além disso, existe a carga genética, a obesidade e sedentarismo. Tá. Então, tendo esses cuidados com esses fatores de risco, é possível dizer que a gente consegue prevenir algumas doenças cardiovasculares? Sim. O Brasil, nós temos hoje mais da metade da população brasileira apresenta sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade isoladamente é o maior fator de risco para a hipertensão arterial. O simples hábito de caminhar, não é ninguém ir para a academia, não é puxar ferro, não. Caminhar diminui em torno de 30% a possibilidade de um ataque cardíaco, de uma morte cardiovascular. Então, são hábitos simples, além de uma dieta saudável, que a gente pode falar um pouco mais. Hábitos simples previnem de forma eficaz o aparecimento das doenças cardiovasculares. Antes da gente falar sobre esses hábitos saudáveis, doutor, morte súbita também está ligado com essa questão do infarto? Sim. É importante que a população saiba que
entre 50% e 70% das mortes por infarto ocorrem na primeira hora. Ou seja, é aquele paciente que não teve tempo de chegar no hospital. Né? O Brasil precisaria fazer um trabalho mais sério, voltado para a prevenção da morte súbita, né? Por exemplo, treinar a população e colocar aparelhos desfibriladores em locais públicos onde passam muitas pessoas, por exemplo, aeroportos, rodoviárias, shoppings. Já existe até lei para isso, Sim. mas infelizmente não é posta em prática. Essa pergunta que você fez é muito importante porque a gente também estima que morram no Brasil em torno de 300 a 400 mil pessoas por ano de morte súbita. Né? E essa morte súbita, a principal causa da morte súbita é o infarto agudo do miocárdio. Tem muita gente que tem problema no coração e que não sabe, doutor? Sim. Isquemia silenciosa, 2 a 4% da população. Né? Tem o problema, mas a doença não se apresenta. Mas é importante, Mara, é que nós cuidemos dos fatores de risco. Né? Por que uma pessoa infarta? A pessoa que infarta é a pessoa que não cuida bem da pressão arterial, é a pessoa que não cuida bem do diabetes, do colesterol elevado, é a pessoa que fuma, é a pessoa que não faz atividade física e que se mantém em sobrepeso ou obesa. Tá, então vamos falar sobre esses cuidados então agora, né? O senhor já adiantou aí alguns. Como manter esses hábitos saudáveis, doutor? Então, hábitos simples, por exemplo, caminhada, atividade aeróbica. Né? Tem muita gente que não gosta de academia e nem precisa. Para esse fim, para prevenir doença cardíaca, atividade aeróbica que mais dá prazer, por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, dançar. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda? 150 minutos de atividades semanais. Isso equivaleria a 30 minutos durante 5 minutos. Mas é importante saber que existem trabalhos mais recentes mostrando que não precisa ser necessariamente 150 minutos. 30 minutos Pode por ser dia, 30, né? pode ser 50. O que não pode é nada. É o sedentarismo total. E isso mata. Então, a gente tem assim, a meta de 150 minutos, né? Seriam 30 minutos durante 5 dias por semana, ou 50 3 vezes. Bom, mas a gente, vamos assim, esquecer essas metas da OMS. Trabalhos mais recentes mostram que qualquer atividade previne. O que não previne é você não fazer nada, né? Você ficar aí Pelo parado. contrário, é um fator de risco a mais. Né? Alimentação, doutor, quais que são os cuidados que devemos ter com a alimentação? Então, a nossa dieta no Brasil é uma dieta habitualmente rica em açúcares e em gorduras e sal. Nós, brasileiros, consumimos de 2 a 3 vezes mais sal do que o nosso corpo precisa. O nosso corpo precisa de 2 gramas de sal por dia. Nós consumimos aqui no Brasil em torno de 5 a 6. Né? O consumo de sal está diretamente ligado à hipertensão arterial, que é um dos maiores fatores de risco para a doença cardiovascular e para a doença cerebrovascular. Gorduras. Né? Nós consumimos muitas gorduras e muitos açúcares. Os açúcares estão diretamente ligados a sobrepeso e obesidade. A gente trabalha assim, se fala muito em dieta mediterrânea, em dieta DASH, né? Mas assim, trocando em miúdos, pode comer tudo. O que não pode é o excesso, né? Por que é que esses povos mediterrâneos, eles vivem mais? Eles não se privam de nada, né? Então, o que é que a gente recomenda? O consumo de legumes, verduras, frutas, dá preferência à carne branca, peixe e frango. Ninguém está proibido de comer sua carne de porco, de comer seu bom bife, né? seu churrasco, né? No final de semana. Né? Laticínios com baixo teor de gordura, azeite. Essa é a dieta DASH, esse é o princípio da dieta DASH. É fazer escolhas mais saudáveis, né? É o princípio da dieta mediterrânea que comprovadamente está associada com melhor qualidade de vida e com longevidade. Ida regular ao cardiologista, ao consultório, é importante? É importante, a gente recomenda que pelo menos uma vez por ano essas pessoas saudáveis marquem, agendem a consulta com o seu cardiologista. Né? As pessoas que já têm problema vai fazer o agendamento de acordo
com as necessidades individuais. Mas Certo. é importante sim, né, Mara? Sim, com certeza. É muito importante se cuidar. Para a gente fechar aqui, doutor Francisco, vamos reforçar então quais que são os fatores de risco e quais que são os cuidados que a gente deve ter quando a gente fala de coração. Nós alertamos para o cuidado com os principais fatores de risco, né? Nós temos no Brasil em torno de 30% de hipertensos e o que é pior, hipertensos não controlados. 30% da população brasileira hipertensa são 60 milhões de pessoas. É mais ou menos equivalente à população da Alemanha, da Inglaterra, da Itália. E desses 30%, desses 60 milhões, Mara, telespectador da TV Mar, estima-se que apenas 10% tenham a sua pressão efetivamente controlada. Então, daí a alta incidência de acidente vascular cerebral, derrame, do infarto do miocárdio, da doença renal crônica que leva o paciente para a máquina de diálise. Cuidados com diabetes. A gente sabe que no Brasil a gente deve ter em torno de 7 a 10% de diabéticos na população. Colesterol elevado, em torno de 30 a 40% da população brasileira. Hábito de fumar. Faço um alerta particular e especial aqui a mulheres jovens que fumam e que usam anticoncepcionais. Uma mulher que fuma e usa anticoncepcional, ou que usa anticoncepcional e fuma, ela tem 10 vezes mais probabilidade de sofrer um infarto agudo do miocárdio. E comer bem não é comer muito, é se alimentar de forma saudável, nós falamos, e exercitar o corpo. Exercitar o corpo. Isso é o suficiente para a gente prevenir as doenças cardíacas e diminuir essa tragédia, né? Sim. De mortalidade anual por doença cardiovascular no Brasil e no mundo. Muita gente, né, doutor? Eu estou impressionada com esses dados. São que números você trouxe. absurdos e que podem ser melhorados, a gente pode diminuir. Nós aproveitamos essa data, né? A data do cardiologista termina sendo uma data de alerta para a população cuidar, se cuidar melhor, se prevenir em relação a esses fatores de risco. Sim. Bastante importante esse nosso bate-papo aqui. Se cuide aí do seu coração. Ele que é o motor, né? É o motor da vida. É o motor da vida. A gente fala sempre isso aqui no programa. Então, cuide-se, tá, gente? Busque aí fazer exercício físico, movimente o seu corpo. Cuida da tua alimentação, é bastante importante, tá? Muita gente está aí morrendo, tem vários casos, né, doutor, que a gente está vendo recentemente. É jogador que está passando mal enquanto está ali no campo, é modelo que está desfilando na passarela e que simplesmente tem a morte súbita. Muita gente está aí, ó, morrendo por problemas no coração que muitas vezes nem sabem. Então, se cuidem que esse é sempre o melhor caminho, não é isso, doutor? Sempre o melhor. Prevenir é sempre o melhor remédio. O melhor remédio. Doutor, para a gente fechar aqui, contatos, né? Onde é que o pessoal pode encontrar doutor Francisco Costa? Bom, como eu falei, eu sou professor da Universidade Federal, da UNIT. Eu tenho um consultório no Hospital Veredas. Convido a acessar o site, porque o site é totalmente voltado para assuntos profissionais. Existem muitas dicas de saúde, todas voltadas para o coração. drfranciscocosta.com.br. Existe um Instagram também voltado para esta finalidade. Eu convido a população que acesse, que é um trabalho acredito, de utilidade pública. Sim, com certeza. Então fica aí também essa dica para você, tá? Vai lá no site drfranciscocosta.com.br. Lá no Instagram também, tá? Procura lá Dr. Francisco Costa, se você quer saber mais informações sobre cardiologia, coração, para você ficar muito bem informado e se cuidar, que isso é o mais importante. Agradeço a oportunidade, a Mari e a TV Mar. Muito obrigada, tá? Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente também, muito obrigada pela sua companhia. Não sai daí. Se você está chegando agora, fica aí, porque daqui a pouco ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Volte já.